E aí, pessoal, tudo bem? Preparados para mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai desvendar as conexões, sabe, aquelas bem inusitadas, entre o filme A Substância e várias outras coisas, tipo os contos dos irmãos Grimm, os padrões de beleza atuais, saúde mental e até, acredite se quiser, a ideia de lobo em pele de cordeiro. É isso aí, com análise do filme, ligações com os irmãos Grimm e também reflexões sobre She-Hulk, a Titânia, aqueles influenciadores de beleza e até trechos dos próprios contos clássicos. E a nossa missão aqui é bem clara. A gente vai destrinchar tudo isso para entender como essas histórias, mesmo sendo antigas, ainda tem muito a dizer sobre a nossa relação com a beleza, a manipulação que rola por aí, como a gente se enxerga. Topa essa aventura. Com certeza. O mais legal é ver como esses mundos, que parecem tão diferentes, né? Tipo um filme de terror, conto de fadas de séculos atrás e internet de hoje em dia, acabam se conectando. A gente fala da busca pela perfeição, da falsidade nas aparências e do impacto disso tudo na nossa cabeça. É verdade. E para começar, vamos falar da Substância como uma releitura, só que mais dark, dos irmãos Grimm. O filme da Coralie Farr já tá uma nova cara pros contos clássicos, mas com uma pegada mais, sei lá, pesada. Sem dúvida. É como se ela pegasse a essência dos contos de fadas, sabe? Aqueles alertas disfarçados na fantasia e mostrasse as consequências reais, sem romantizar nada dessa busca obsessiva por beleza e juventude. Tipo, esquece aquela coisa açucarada da Disney, o filme vai pra um lado mais perturbador e, de certa forma, até mais realista, mesmo sendo ficção. E as referências aos contos são bem na cara, né? A Elizabeth, a personagem da Demi Moore, tem uma ligação fortíssima com a Branca de Neve. O espelho do banheiro, por exemplo, vira um portal igualzinho ao espelho mágico da Rainha Má. E a Elizabeth vive se comparando com a Sui, que é a outra personagem, e essa insegurança dela lembra muito a Rainha Má quando descobre que tem gente mais bonita por aí. Tem então os trechos que vocês mandaram que falam exatamente disso, tipo, a Elizabeth tem uma conexão óbvia com a Branca de Neve e o espelho funciona como um portal igual ao espelho mágico de Branca de Neve e os Sete Anões. A busca incessante por beleza, refletida em sua comparação constante com Sui. Lembra a insegurança da Rainha Má ao descobrir que sua beleza não é incomparável. É a mesma neura, só que em outra época. Exato, e não para por aí. A Sui, por outro lado, lembra a Cinderela, principalmente por causa daquele vestido azul que ela usa. É como se a diretora pegasse esses personagens clássicos e os jogasse no mundo de hoje, mostrando que as obsessões e as inseguranças de antigamente ainda estão presentes. E o que me chamou a atenção é que o filme quebra totalmente a ideia do felizes para sempre. A beleza e a juventude são passageiras, e não tem príncipe encantado nem final feliz. A Substância desmistifica os contos de fadas, confirmando a ausência de príncipes encantados e finais felizes. É tipo, e viveram tentando manter as aparências para sempre. Essa quebra de expectativa é fundamental. Os contos de Grimm originais, sem as adaptações da Disney, já eram bem sombrios e cheios de avisos. A Substância leva essa escuridão para outro nível, mostrando que a busca pela beleza pode ser bem feia por dentro. Isso nos faz pensar além da aparência, sabe? E por falar em aparências enganosas, a gente não pode deixar de lado a metáfora do lobo em pele de cordeiro, que é a marca registrada dos irmãos Grimm. Vocês mencionaram essa frase como um alerta para várias áreas da vida, tipo família, trabalho e até pra gente mesmo. Como você acha que isso se encaixa na nossa conversa? Essa metáfora é genial porque mostra um lado obscuro da natureza humana que vale para qualquer época. No caso da Substância, ela nos leva a questionar o que a gente faz para ser bonito. Tipo, quais ingredientes a gente usa, que processos a gente submete, que sacrifícios a gente faz sem pensar nas consequências. É igual a maçã envenenada da Rainha Má. Parece inofensivo, mas tem uma intenção maligna por trás. Nossa, é verdade. Um dos trechos compara as duas coisas. Por exemplo, em Branca de Neve e os Sete Anões, que temos uma rainha má que se disfarça de uma anciã delicada e suave, uma cordeira que apenas diz querer ajudar para uma jovem camponesa. É enganação disfarçada de bondade. Exato. E o material que a gente recebeu vai além, fazendo um paralelo com a indústria de alimentos e remédios. Quantos produtos são vendidos como saudáveis, mas na verdade fazem mal pra gente? É de pirar a cabeça. Sim, as frases são bem diretas. Mas essa metáfora de Coralie Farr vai além do que uma história, em que todos os dias assistimos propaganda de produtos alimentícios que promove a pseudo-percepção que ao comer terá saúde. E essa provocação está presente no termo lobos vestidos de cordeiros. Basta olhar quais são os remédios mais vendidos no mundo. Depois, no seu tempo, pesquise e descobrirá como estamos acreditando em cordeiros vestidos de lobos. Essa pseudo-percepção é a ideia de que algo é bom pra gente quando na verdade não é. A gente precisa ser mais crítico com o que a gente consome, seja comida ou informação. E essa vulnerabilidade às falsas promessas nos leva a outro ponto importante, a relação entre padrões de beleza, influenciadores digitais e a nossa saúde mental. Vamos dar umas análises bem interessantes sobre isso no contexto da série She-Hulk. É verdade.
Vocês falaram bastante do 5º episódio, onde a gente vê um paralelo entre a busca pela juventude nos contos de Grimm e os perigos da indústria da beleza para nossa mente. As frases que vocês usaram para começar essa discussão já dão um tom. Bem-vindo à análise do episódio 5 de She-Hulk, onde vamos além do que o episódio mostra, sobre como a indústria de influenciadores de beleza vem provocando um preocupante cenário para a saúde mental. E Tio Copô do Calita também vai conhecer um dos episódios arrepiantes dos irmãos Grimm sobre a eterna busca pela juventude, um contraste para os perigos da saúde mental. É a mesma busca por um ideal inatingível, só que repaginado para os dias de hoje. E o que chama atenção é como a personagem Titânia mostra o lado negro e manipulador dos padrões de beleza. Ela se aproveita da fragilidade das pessoas, da vontade de serem aceitas e da idealização de uma imagem perfeita, escondendo informações e enganando os outros para se dar bem. É o lobo em pele de cordeiro da internet. A frase que vocês usaram é bem direta. Ponto-cujo, o personagem de Titânia, mostra o lado perverso dos padrões da beleza, onde é capaz de omitir informações e enganar quem compra. Ela usa a busca pela beleza para se beneficiar, sem se importar com quem ela machuca no processo. Exatamente. Tanto nos contos de Grimm quanto em She-Hulk, a gente vê um alerta sobre os perigos da busca pela fórmula da juventude ou por um padrão de beleza irreal. Tem uma frase dos irmãos Grimm que resume tudo. É incrível como é difundida a ilusão de que a beleza é bondade. A gente cai na armadilha de achar que gente bonita é gente boa e isso é perigoso. Essa frase é poderosa. Ela mostra como a imagem pode ser usada para manipular. E a Titânia é mestra nisso. A beleza vira uma moeda de troca, mas nem sempre as intenções são boas. É por isso que a gente precisa ter senso crítico e ficar ligado. A gente precisa questionar as promessas milagrosas, principalmente na internet e nas redes sociais. Vocês usaram uma metáfora bem legal para ilustrar isso? A do pombo nas mãos do Dick Vigarista e do Muttley. É como se a gente entregasse nossos dados e fosse manipulado em troca de um like ou um elogio. A frase que vocês colocaram é um chamado para a ação. Então, pare de ser um pombo nas mãos das pessoas, questione, desconfie e não entregue seus dados por promessas mirabolantes. A gente não pode ser manipulado tão facilmente. É isso aí. A gente não pode ser passivo e acreditar em tudo que vê por aí. A gente precisa investigar as motivações por trás das coisas, lembrando da ideia do lobo em pele de cordeiro. Não podemos julgar só pela aparência. E vocês também falaram da importância do autoconhecimento, do equilíbrio emocional para a gente não cair nessas armadilhas. A gente precisa ter uma autoestima forte e não depender da aprovação dos outros para se sentir bem. Exato. Muitas vezes a gente está lutando contra a insegurança e a ansiedade, mas ninguém vê. A gente precisa cuidar da nossa saúde mental para não ser manipulado por essas promessas vazias. E para fechar com chave de ouro, a gente vê que a arte, seja nos contos de fadas dos irmãos Grimm, nos quadrinhos do Stan Lee ou nos livros do Monteiro Lobato, sempre ensinou coisas importantes sobre controle emocional, aparências enganosas e a importância de viver o presente. É verdade. Esses autores, cada um do seu jeito, usaram histórias para nos ensinar a sermos pessoas melhores. O Stan Lee, por exemplo, ensinava sobre responsabilidade, colaboração, e o Monteiro Lobato falava dos perigos do imediatismo e da importância de pensar no futuro. Então, para a gente recapitular o nosso mergulho de hoje, a gente viu que os irmãos Grimm ainda têm muito a nos ensinar sobre o mundo de hoje. A Substância e She-Hulk criticam os padrões de beleza e a manipulação que existe por trás deles. E a gente precisa ter senso crítico e se conhecer bem para não cair em nenhuma roubada. Exatamente. E fica a pergunta para você que está nos ouvindo. Como as histórias que a gente consome, sejam contos de fadas ou séries, influenciam nossa visão sobre beleza e as nossas escolhas? E qual a nossa responsabilidade em identificar os lobos em pele de cordeiro nessas histórias e na nossa vida? É isso aí. Uma ótima reflexão para a gente terminar o nosso mergulho de hoje. Continuem explorando esses temas e revejam as histórias que vocês já conhecem com um olhar crítico. Vocês vão se surpreender com o que podem descobrir. Valeu por mergulharem com a gente e até a próxima! E é isso. Agradecemos a sua companhia nesse mergulho. Esperamos que tenha gostado. E que tenha perdido coisas novas. E para quem está acompanhando a gente pelo YouTube, não esquece de dar um like no vídeo e deixar um comentário no canal Gestão Lúdica. Até a próxima!